Olá, amores! É sempre bom ter vocês aqui. E a nossa prática vai seguir com esse tema para fortalecer o abdômen e a lombar. Como eu disse anteriormente, esse é um tema recorrente. Em todas as práticas de yoga, de uma maneira ou de outra, a gente trabalha então essa saúde da coluna, porque dentro do contexto do yoga, uma coluna forte, né, uma coluna bem preservada, facilita o processo meditativo. Então, quando você entra num estado meditativo, se o seu corpo estiver forte e você conseguir se manter com a coluna longa, ereta, facilita com que prana, que é a energia vital, circule livremente pelos nossos principais nadis, que são como fio condutores de energia prânica, né? Fio condutores dessa energia vital, que vai sendo distribuída aí para todos os nossos sete principais chakras e também para todos os nossos órgãos físicos. Então, a prática do yoga é concebida, né? A prática dos asanas é concebido para que no momento da meditação o nosso corpo esteja forte e não haja incômodo, para que a gente possa, de fato, ficar numa postura sentada, né? Com a coluna longa e que isso seja estável e confortável, como é dito nos primeiros sutras de Patanjali. Então, vamos lá para mais uma prática. Tapetinho já está aberto. Hoje a gente vai começar essa prática lá no começo do tapete, segurando aqui debaixo dos joelhos. Contrai o seu abdômen, ativa o seu Mula Bandha. Então faz aquela ação de contrair o ânus, o períneo e o assoalho pélvico. E desde já a gente começa a trabalhar o abdômen numa brincadeira, num balancinho. Então vai fazendo um balancinho para trás e para frente. Para trás e para frente. Aproveita para trazer também essa alegria de viver dentro desse balançar, trazer a ideia de lila, que é brincadeira, fazendo uma prática com presença, com leveza, com alegria. Sente já massagear a sua coluna, assim você vai despertando o seu corpo físico, mental e energético para essa prática. Vamos fazer mais dois balancinhos assim. E no segundo, último balancinho, nós vamos ficar aqui embaixo. Abrace firme os seus joelhos. Puxe os dedos dos pés para você. Deixe o seu queixo paralelo ao peito. Se organiza. Relaxe os ombros. Relaxe a expressão da sua face. Experimente fechar os olhos. E ao fechar os olhos, traga a sua atenção plena para este momento especial, que é o seu momento. Leve a respiração até o seu diafragma, músculo respiratório do seu abdômen. Sinta que quando inspira, o diafragma se preenche. O abdômen empurra suavemente as coxas para o alto. Quando solta o ar, o abdômen se esvazia e o umbigo vai indo para as costas. As coxas pressionam o abdômen, massageando os seus órgãos. Respiração no yoga é pelas narinas. Apenas se você estiver com as narinas congestionadas, aí sim você utiliza a boca. Respirações profundas, onde você vai soltando ar cada vez mais devagar do que você quer. Aqui na postura do caramujo, nós estamos massageando as costas, a lombar, o ventre, e trabalhando o fluxo de prana, a pana, que é um tipo de prana que age sobre sistemas de limpeza, de eliminação dos gases, toxinas que podem estar acumuladas no nosso corpo. Fazemos mais duas respirações profundas.
Ao finalizar, uma planta do pé, as plantas dos pés, traga os pés unidos na direção da sua pelve, queixo paralelo ao peito, afaste os joelhos para fora. Mantenha os pés unidos, devagar desça os pezinhos para a terra. Ajuste a lombar, caso for necessário. Traga as duas mãos unidas na frente do coração. Relaxe os joelhos na direção da terra, solte o quadril. Com as mãos em frente ao coração, se conectando com o seu Anahata Chakra, o chakra onde mora a sua essência, a sua verdade. E daqui desse lugar de verdade, de essência, traga a sua intenção para esta prática. Que você quer cultivar ou que você pode soltar. Deixe claro dentro de si mesma qual é a sua intenção. E a partir desta clareza e presença, leve as suas intenções para os céus, inspirando, subindo os braços até o alto da cabeça, lá para trás. Aproveita para espreguiçar gostoso. Interlaça os dedos das mãos, sobe os braços para trás. Inspira, levando as mãos com os braços alongados até o meio da testa. E soltando o ar, vai relaxando os braços ao lado do seu corpo. Use a parte interna das coxas para fechar as suas pernas. Deixe o seu pé direito apoiado no chão. Vamos começar com uma torção. Passe o seu joelho esquerdo por cima do seu joelho direito. Você sabe que aqui já pode ser suficiente. Se der, tire o pé direito do chão. Deixe os joelhos bem próximos aqui do seu ventre. Isso faz diferença. Se for possível, o pé esquerdo laça a perna direita. Essa é uma variação da postura da águia, aqui deitado, tá bom? Abra os braços, opa, os braços não, o braço esquerdo na altura do seu ombro esquerdo. Apoie a mão direita sobre a coxa esquerda. Inspire. E ao soltar o ar pelas narinas, deixe o seu quadril cair lá para o lado direito. E aí relaxa todo o seu corpo. Solta. Se entrega. Uma delícia para sua coluna, para o seu ciático, para a sua lombar. E aí, devagarzinho, inspira. Numa exalação, traga as pernas de volta ao centro, descruze. Apoie o pé esquerdo no chão. Joelho direito em cima do joelho esquerdo. Tire o pé esquerdo do chão, aproxime os joelhos próximo aí do seu abdômen. Isso faz diferença. Você pode ficar por aqui, tá tudo bem. Quem sabe a perna direita laça a perna esquerda. E observa que um lado é diferente do outro. Então, talvez de um lado não seja tão simples fazer essa ação de enroscar, e talvez do outro flua muito bem. Então, vá se investigando sem se julgar. Apoie a mão esquerda sobre a coxa direita, braço direito na altura do ombro direito. Se o braço ficar muito distante do chão, você pode trazer a mão direita, né, o braço direito, para mais perto aqui do seu quadril, mais para baixo, tá bom? Inspire, na exalação. Solte todo o corpo, né? O seu quadril lá pro lado esquerdo. Olhe na direção da mão direita, realizando essa torção. Então, inspire. E devagar, numa próxima exalação, retorne ao centro. Descruze as pernas, trazendo os joelhos próximos aí ao seu ventre. E nós vamos fazer o seguinte agora. Põe o seu pé esquerdo no chão, segure no seu pé direito ou na sua panturrilha, ou até mesmo na sua coxa.
Só não vale segurar debaixo do joelho, porque nós queremos que a perna fique alongada. Se você segurar debaixo do joelho, é natural que ele flexione, tá? Então, mesmo que você ainda não tenha amplitude para deixar a perna alongada, pode deixar um pouquinho mais baixo, você pode usar uma fita para laçar o seu pé ou a sua panturrilha. E aí nós vamos inspirar, numa exalação, subir a perna direita para o céu. Mantenha o seu tronco apoiado no chão, o abdômen forte. Ativa aí o seu Mula Bandha. Respira. Sente alongar toda a cadeia posterior aqui. Toda a parte de trás da sua perna direita. Se der, você vai segurar o pé direito ou a panturrilha com as duas mãos, ou segurando a sua fita. Inspire. E, se for possível, numa próxima exalação, aproxime um pouco mais a coxa direita do seu abdômen, mantendo a sua cabeça apoiada no chão. Respire. É através da sua respiração que você leva energia, força, flexibilidade, relaxamento, saúde para todo o seu corpo. Inspire, soltando o ar, perna direita fica a 90 graus. Relaxe os braços ao lado do seu quadril, alongue a sua perna esquerda lá para a terra, suba o umbigo para as costas, então sopra o canudinho. Põe as mãos aqui em cima do seu abdômen, na altura do umbigo, e solta o ar pela boca, como se fosse soprar o canudinho. Mula Bandha ativa lá embaixo, esse abdômen acionado e a respiração fluindo nos pulmões. Vem bem devagarzinho, controlando o movimento, com a força do seu abdômen, descendo a perna direita, bem devagar. Quem sabe você consegue descer até o chão. Se chegar aqui a 45 graus e doer a sua lombar, você para e abraça os joelhos, tá bom? Sempre cultivando o primeiro princípio do yoga, que é a ahimsa, a não violência. Vamos devagarzinho a sua perna direita, chegar lá embaixo, relaxa. Observa a diferença da perna esquerda, da perna direita. E após sentir, absorver essas diferenças, perceber como a perna direita já está mais leve, parece até mais comprida, né? Vamos igualar. Então, agora você apoia o pé direito no chão, joelho direito flexionado e apontando para o alto. Devagar, traga o joelho esquerdo no abdômen, segura. De repente, na panturrilha, de repente, você laça o pé com uma fita, uma toalha, ou você vai segurar com a sua mão esquerda. Inspire e, soltando o ar, alongue a sua perna lá a 90 graus. Se não for possível, de repente está aqui mais a 70 graus, tá? Vai dentro do seu limite. Lembrando que nós queremos deixar esse joelho alongado. Respira. Observa a diferença de fazer a postura para um lado e para o outro do corpo. E aí, devagarzinho, você vai segurar o seu pé esquerdo ou a sua panturrilha com as duas mãos, ou a sua fita, tá? Inspire numa exalação, se for possível. Aproxime a coxa esquerda um pouco mais perto de você. Relaxe os ombros, o pescoço, a face. Ativa o muladão. Então, inspire numa exalação, volte a perna a 90 graus, ou a 70, né? Como for possível aí a você. Alongue a sua perna direita lá para a terra. Sola do pé esquerdo chuta o céu. Os dedinhos das mãos em cima do umbigo. Assopra o canudinho.
Abdômen ativado, mula banda ativo. Respiração nos pulmões. Bem devagar, usando a força do seu abdômen, com presença, em câmera lenta, vem descendo a sua perna esquerda até ela chegar no chão. Devagar. Muito bem, bem devagarzinho. Quando a perna esquerda chegar no chão junto à direita, relaxe. Sem pressa, trava os joelhos, os dois joelhos no seu abdômen. Agora você vai segurar os dois pés com as suas respectivas mãos, ou laçar os dois pés com a fita ou a panturrilha, tá bom? Inspire e soltando o ar, alonga as pernas aí a 90 graus. Fica um pouquinho aqui, ativa o seu mula banda, mantenha o abdômen forte. Sente alongar a sua cadeira posterior, avisa com gentileza ao seu corpo que isso está acontecendo. E você inspira, e numa próxima exalação, quem sabe você pode aproximar um pouquinho mais as suas coxas do seu abdômen. A lombar, de repente, sai um pouquinho do chão, mas as costas estão bem apoiadas, tá? Os ombros, pescoço e cabeça. Muito bem. Inspire numa exalação, as pernas a 90 graus. Apoie as mãos sobre o umbigo. Venha, sopra o canudinho, solta o ar pela boca. E bem devagarzinho. Vem descendo as duas pernas unidas. Em câmera lenta. Com bastante presença. Fazer esse movimento com presença, devagarzinho, vale mais do que 20 abdominais aí, tá bom? Então, vai devagar, com presença. Pode ser que dê uma tremidinha, principalmente quando chega aqui a 45 graus, tá? Se der para você sustentar um pouquinho aqui em 45 graus, você sustenta. Se você não tiver diástase aberta, você pode experimentar tirar os ombros do chão, elevar os braços e olhar na direção do umbigo, sem forçar o seu pescoço. Caso você tenha diástase, aí você mantém o seu pescoço e os seus ombros apoiados aqui no chão, tá? É o meu caso, vamos ficar por aqui. Vai conhecendo o seu corpo, como ele está agora. Nunca ultrapassamos o limite. Nós ampliamos, podemos ampliar esse limite em determinados casos, mas nunca ultrapassamos. Sempre respeitando. Quando a gente respeita a si mesmo, a nós mesmos, né? Naturalmente, nós conseguimos o respeito também de quem convive com a gente. Porque a gente sabe colocar os nossos limites, tá certo? Inspira. E numa exalação, se você ainda está aqui segurando em 45, desce, desce bem devagar até chegar no chão. Se para você é difícil segurar em 45 graus, você pode segurar, sustentar em 70 graus, tá? O que é 70 graus? Aqui. Combinado? Muito bem. Tudo chegou aí embaixo, recolhe os joelhos novamente no abdômen, massageia as suas costas. Nós vamos fluir aqui agora um pouquinho com os movimentos, porém eles continuam sendo lentos, tá? No yoga tudo é devagar, mesmo que tenha fluidez. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos alongar as pernas aqui a 90 graus, se não der a 70, sola dos pés chutando o céu. Apoie as mãos em cima do umbigo. Então, apenas quando a gente faz essa ação de soltar o ar pela boca, soprando o canudinho, é que a gente usa a boca para respirar, tá? Mas dentro do contexto do yoga, a maior parte do tempo é pelas narinas. Nesse momento, para soltar o ar, as mãos em cima do umbigo,
Solta o ar pela boca para acionar o abdômen. Relaxa os braços ao lado do quadril ou mantém sobre o ventre para sentir que o abdômen continua acionado. A respiração está nos pulmões. Só de ficar aqui a gente sente que está fortalecendo o abdômen, certo? De uma maneira muito profunda. Então, nós inspiramos, soltando o ar, vamos abrindo, 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 abrimos até onde pudermos. Então, vamos descendo as pernas, quem sabe, até 45 graus e lá embaixo, inspira, fecha e solta. Solta o ar, abre, 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 desce até onde for possível, no máximo até 45 graus. Inspira, fecha e solta. Vamos lá. Solta o ar, abre, 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 abre. E devagarzinho vai fechando lá embaixo. Inspirando, voltando. Então agora a respiração está nas narinas e nos pulmões, tá? Apenas no momento que a gente acionou o abdômen, ele está acionado ainda. Caso não esteja, assopra o canudinho de novo. Inspira pelas narinas, solta o ar pelas narinas, abre, 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 abre. Vai descendo. Inspirando, fechando e subindo. Vamos lá. Inspira, solta o ar, abre, 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 abre. Vai descendo. Inspirando, subindo e fechando. Também estamos trabalhando a parte interna das coxas, flexores de quadril. Solta o ar, abre, 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 abre. Inspirando, fechando e subindo. Vamos mais duas vezes. Inspira, solta o ar, abre, 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 abre. Vai descendo. Inspirando, fechando e subindo. A última vez, inspira, solta o ar, abre, 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 abre. Vai descendo com as pernas abertas, inspirando, fechando e subindo. Beleza. Agora nós vamos abrir, 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 abrir. De repente você fica paradinho aqui, põe as mãos em cima do umbigo. Se o seu abdômen não estiver mais com ação, se você sentir que esse cinturão não está mais fechado, venha só para o canudinho. De repente você fica aqui. De repente, quem sabe você pode descer as pernas a 70 graus, de repente a 45 graus, mantendo elas abertas. Mesma coisa, você pode manter o seu tronco apoiado no chão. Caso você não tenha nenhum problema na cervical, dor forte na lombar e nada de diástase, você pode tirar a cabeça do chão, né? A pescoço, a cabeça e a parte alta dos ombros, as mãos entre as pernas. Olha para o seu umbigo, queixo está contra o peito, fazendo já andar a banda. Mas a gente não está fazendo força com o pescoço, tá? A força está no abdômen. Como já disse, eu tenho diástase aberta por conta da gestação, então eu vou ficar aqui embaixo. Inspirando e expirando, olha o terremoto. Se estiver tremendo, tá tudo bem. Respira. Se sente fortalecer também as nossas coxas. Deixa o seu mulabando ativo, tá? Então, acionar o assoalho pélvico ajuda nesse fortalecimento do core. Então, o assoalho pélvico é a base para um abdômen, para uma lombar forte. Então, deixa tudo bem fechadinho aí embaixo. Quando não estiver dando mais, fecha as pernas, recolha os joelhos no seu abdômen, segura os dedões dos pés com os indicadores e polegares, abre as pernas para as laterais, Ananda Balasana, na postura do bebê feliz. Massageia bem gostoso as suas costas, fazendo um balancinho para um lado e para o outro. Delícia para sua lombar, delícia para o seu ciático. Uhum. Podíamos ficar aqui no balançar quase que uma vida toda, né? De tão gostoso que é. Mas vamos seguir. Devagar, abraça os seus joelhos. Se for difícil para você, vira de lado para você se sentar, tá bom? Mas quem sabe você consegue
laçar a sola dos pés aqui com as palmas das mãos, por dentro da sola dos pés, postura do caramujo. Acione o abdômen, faça um balancinho para frente e senta. De repente é no primeiro balancinho que você senta, de repente vai ser nos 5 balancinhos. E nessa brincadeira de balançar, você já está fortalecendo o seu abdômen. E agora, acha aí os seus isquios, os ossinhos do seu bumbum. Volte a trazer os joelhos bem próximos aí do seu abdômen. Segure o seu pé direito com a mão direita, segure o seu pé esquerdo com a mão esquerda. Caso seja difícil, você pode tirar uma perna de cada vez. Pode ser com o joelho flexionado primeiro, quem sabe você vai alongando. A ideia é a gente fazer isso abrindo as pernas para as laterais, tá? Então, pode ser uma de cada vez. Caso já seja possível para você, experimente levar os 2 pés e abrir as pernas. Não é tão difícil assim fazer essa postura, então experimenta. Principalmente para as mulheres. Olha para frente, mantenha o seu mula bandha ativo. Então, queixo paralelo ao peito. Inspire. De repente, os joelhos continuam flexionados. Quem sabe você alonga agora as suas pernas. Olha para frente. Então, durante esses anos em que eu guio as aulas de yoga, né, já são aí 18 anos, eu pude perceber que para as mulheres é mais fácil fazer Shasana, por conta do centro de gravidade que é diferente dos homens. E aí você me conta aí nos comentários se você achou de fato que inicialmente é muito desafiadora, mas que com a prática, com a entrega, não é tão difícil assim. Me conta, tá bom? Mantenha o seu olhar à frente, o abdômen continua super, super, super forte. De repente você vai ficar por aqui, tá lindo, tá maravilhoso. Quem sabe, você vai tirar as mãos dos pés. Se ficar muito difícil, ó, você pode trazer as mãos ao lado do quadril, sem arredondar as costas, mantém coluna longa. Se for possível, as mãos entre as pernas, olha à frente. E se for muito fácil, e você quiser explorar, leve os braços do lado das orelhas. Veja como que é, e fica mais fácil para você, procurando explorar os seus limites, mas sempre se respeitando. Quando eu não estiver dando mais, desça as pernas. Mantenha as suas pernas bem abertas. Volte a acomodar os seus isquios. Não tenha pressa. Puxe os dedos dos pés na direção dos seus joelhos. Inspira, olha à frente, soltando o ar. Vai descendo lá para frente, lá para baixo. Quando for possível para você. Você pode aqui na frente ter almofadas, travesseiro, bloquinho, para você apoiar a sua cabeça, caso você deseje. Aqui o que a gente mais quer não é levar a cabeça no chão, mas sim aproximar cada vez mais o abdômen da terra. Naturalmente, todo o restante também vai chegando ao chão, tá? Não precisa ser hoje, não precisa ser nem nessa vida, tá bom? Então, relaxa por aí. Se for confortável, leve as mãos na direção dos seus pés. Se mantenha aqui por mais alguns instantes. Inspirando e expirando lá. A gente aproveita essas posturas de abertura das pernas, né? E também tem uma ação grande de limpeza, de detoxificação. Relaxa os braços na frente. Inspire numa exalação, você vai caminhando com o seu tronco, ó, aqui embaixo ainda, lá para a perna esquerda, soltando a cabeça na direção da perna esquerda. Mantenha os dedos dos pés na direção dos joelhos. Sinta que os músculos das suas pernas agarram os seus ossos. Nós já vamos aproveitar para fazer uma inclinação lateral. Então, você pode apoiar o seu antebraço esquerdo na sua coxa esquerda. Caso você já tenha uma abertura suficiente,
O antebraço esquerdo pode vir no chão e a mão direita na coxa direita. Nós queremos deixar o peito bem aberto aqui. Inspire, subindo o braço direito até o céu, soltando o ar, passando o braço direito por cima da cabeça, indo na direção do pé esquerdo. Aqui, o que nós queremos não é pegar o pé esquerdo, mas sim manter essa abertura. Então, de repente, você fica aqui e tá muito bom. Sempre mantendo essa abertura da torácica. A gente sente fortalecer aqui o oblíquo do abdômen do lado esquerdo e abrir espaço para tudo que está aqui do lado direito. Muito bom para relaxar também a lombar. Sente relaxar e abrir espaço na lombar do lado direito. Inspire, soltando o ar devagar, torce o seu corpo de volta para a perna esquerda. Inspire, soltando o ar, vá até o centro. Inspire, soltando o ar, vem comigo até a perna direita. Relaxe. Solta o peso. A gente prepara para a intenção. Então, gira a sua orelha direita para a perna direita. Apoia o antebraço direito ou na coxa ou no chão. Veja como você consegue manter a amplitude aqui da abertura da torácica. De repente, a mão direita vem na coxa esquerda. Inspira, sobe o braço esquerdo até o céu. Cresce, cresce. Solta o ar. Passa o braço esquerdo por cima da sua cabeça. Indo para o lado direito. Com a intenção de manter o peito aberto. Talvez você pegue o pé, talvez não. E agora sente o abdômen do lado direito. Se fortalecer o oblíquo do abdômen. Promove aquela cinturinha. Que não é o objetivo do yoga, mas nós gostamos, na verdade. É aquele bônus. Digamos que é um bônus do yoga. Eu adoro essa postura. Cadê aqui dentro? Inspire devagarzinho. Uma próxima exalação, torce todo o corpo de volta para o dia. Relaxa os braços, tronco lá embaixo, vá até o centro. Traga devagar o queixo no peito, desenrole carinhosamente a coluna. Vai sentindo o seu pescoço, a sua cabeça por último subirem. Receba a energia boa deste retorno. Segure debaixo dos seus joelhos, faça as perninhas frente. Dê suaves batidinhas com seus joelhos aí na terra. Nós vamos fazer aqui algumas variações de posturas que estabilizam a coluna e vão ajudar nesse fortalecimento do abdômen, dos músculos profundos do abdômen e também da sua lombar, fortalecendo todo o core, né? Esse cinturão que a gente está comentando, falando. Aqui, nós vamos apoiar as nossas mãos ao lado e atrás do quadril, com os punhos bem debaixo dos ombros. Primeiro, nós vamos fazer a postura da mesa. Vai ter algumas variações aqui com as mãos apoiadas, então, pode ser com as mãos para frente, pode ser com as mãos para o lado e até mesmo para trás. Caso você sinta muito desconforto no punho, você pode cerrar os punhos, né? Fazendo um soquinho e usar os punhos cerrados para ajudar. Mas para que os seus punhos não doam, sempre que a gente faz posturas em que a gente tem ação de levar peso para as mãos também, nós levamos o peso do corpo para a ponta dos dedos das mãos. Faz uma almofadinha de ar no meio das mãos, tá? Assim você vai proteger o seu punho, os seus ombros e vai manter a qualidade do asana. Dito tudo isso, pés paralelos na linha do seu quadril, dedos dos pés apontando para frente. Os pés não estão pertinho do bumbum, estão mais para o final aqui dos joelhos. Inspire e soltando o ar, empurrando a terra com as mãos e com seus pés, sobe todo o seu corpo agora.
Orelhas alinhadas aos ombros, leva os ombros para trás. Sente abrir toda a parte da frente do seu corpo, sentindo espaço nos pulmões, no coração, no ventre. Você sente também um lugar mais sutil a abertura dos seus chakras, o chakra da garganta, a Vishuddha Chakra, facilitando a sua comunicação com o mundo e com você mesma. O Anahata Chakra, o chakra do seu coração, a sua essência, a sua verdade. O Manipura Chakra, o chakra da realização, da confiança, do poder pessoal. O Swadhisthana Chakra, o chakra aí que fica na região dos órgãos sexuais, te permitindo ter prazer em todas as áreas da sua vida, fluir em todas as áreas da sua vida. Aqui a gente também está trabalhando no Mulandhara Chakra, o chakra base, a gente sente essa sustentação da terra, esse apoio, essa estabilidade. Lembra que se você cansar, você volta antes, tá bom? E descansa aí na postura da reverência. Se tiver tudo bem, vamos sustentar aqui mais um pouquinho, inspirando e expirando ar. Inspire, uma próxima exalação, retorne. Abraça os joelhos por trás, solte a cabeça entre os joelhos. Observe isso por alguns instantes, relaxe os ombros. Sinta o seu coração batendo um pouquinho mais forte, um calorzinho que de repente aconteceu aí. Pensando em Ayurveda, nós estamos estimulando o dosha pitta, o fogo e a água dentro de nós. Devagarzinho, desenrola o pescoço e a cabeça. Vou dar a opção para você repetir este mesmo asana, ou explorar um pouquinho. Nós vamos fazer a meia postura da prancha para o alto, tá? A perna direita vai alongar para frente, os dedinhos do pé direito vai para baixo, ponta de bailarina. O pé esquerdo está alinhado aqui com o seu joelho esquerdo, da mesma maneira que fizemos agora a postura da mesa. As mãos ao lado e atrás do seu quadril. Se você sentir que o quadril fica baixo, você repete a postura da mesa, tá bom? Então, inspira, numa exalação, sobe. Se você sentir que aqui, ó, o quadril ficou assim, faz a postura da mesa de novo, tá bom? E aos poucos você vai ganhando mais força. Se for possível, fica aqui um pouquinho. Leva os ombros para trás, abre mesmo o seu coração. Orelhas alinhadas aos ombros. Então, você não tá com o pescoço aqui rígido, nem tá com o pescoço totalmente solto lá para trás. Respira. Sente trabalhar e fortalecer as pernas lá atrás, o bumbum, a lombar, todas as suas costas, a parte de trás das suas coxas, posterior das pernas. Inspire, inspire numa próxima exalação, retorna devagar. Traz o joelho direito junto com o esquerdo, segura nos joelhos lá embaixo. Relaxa o seu tronco frente a baixo. Desce na direção dos joelhos. Se observa. E assim que você ficar pronta, desenrola o seu pescoço, a sua cabeça. E vem comigo fazer o asana para o outro lado. Então, agora a perna esquerda que se alonga à frente, pé direito está apoiado no chão. Dedinhos do pé esquerdo lá em pontinha de bailarina, as mãos abaixo dos ombros, ao lado e atrás do quadril. Inspire, numa exalação sobe. E aqui você fica inspirando e expirando ar. Empurra firme os pontos de apoio contra a terra. Respira. É uma postura de força que promove estabilidade.
E tudo no yoga é psicofísico. Então, é uma estabilidade para o seu corpo, é uma estabilidade para sua mente, para suas emoções, ajudando na regulação emocional. Você pode retornar antes, se for necessário. Inspire numa próxima inspiração, retorne. Alongue agora as duas pernas para frente, puxe os dedos dos pés para você. Inspire, elevando seus braços, cresça até o céu. Soltando o ar, indo lá para frente, lá para frente, lá para frente. Quando não der mais, apoie as mãos aonde for possível e relaxe. Relaxe pelos braços, traga o queixo contra o peito, vai desenrolando carinhosamente a sua coluna, recebendo energia boa deste retorno. Decida se você vai repetir a postura da mesa ou repetir essa ação unilateral da prancha para o alto. Caso você sinta que possa explorar um pouquinho mais, agora nós vamos fazer a prancha para o alto completa. Mesmo os alinhamentos anteriores com as suas mãos, tá? Os dedos dos pés agora, os dois em pontinhas de bailarina. Deixe seu abdômen forte, cola o umbigo nas costas, ativa o seu mula banda. E quando você se sentir pronta, sobe tudo lá para o céu. E respira aqui, inspirando e expirando ar. Os músculos paravertebrais sendo fortalecidos, pequenos músculos eretores da coluna, junto com os grandes músculos. Então, é um fortalecimento muito profundo que a gente realiza aqui. Quando não der mais, torne. Passe agora as suas pernas lá para trás. Solte o bumbum nos seus calcanhares. Relaxe, se entregue na postura da reverência. Se for confortável, se desejar, leve os braços para trás na postura da folha. Relaxe completamente. Volte devagar a passar os braços para frente. Traga o queixo com o peito, vem desenrolando carinhosamente a coluna. Descoce a cabeça mais uma vez, bonitinho que sobe. Vamos brincar um pouquinho com o equilíbrio. Toda postura que trabalha o equilíbrio também trabalha o fortalecimento do abdômen e da lombar. Então, traz as mãos para frente nos seus joelhos. Apoie os dedinhos dos pés no chão, sentando o bumbum nos calcanhares. Vai caminhando com as mãos e elevando os joelhos, ó, até você ficar aqui em cócoras. Olha à frente, deixa os joelhos de início paralelos apontando para frente. Tente descer os joelhos na linha do quadril. O tronco alinhado ao quadril, nem lá para frente, nem muito lá para trás. Se for possível, agora a gente vai abrir os joelhos para fora. Traga as mãos na frente do coração, olha à frente. Ativa o seu mula bandha. Se der, leve as mãos unidas até o alto da sua cabeça. Mantenha a face relaxada. Respiração serena e fluida.
Devagar, volte os braços agora descendo até a linha dos ombros, com as mãos separadas, né? Paralelas. Volte a deixar os joelhos também paralelos, apontando para frente. Vem comigo em Talasana, na postura da palmeira. Cresce na ponta dos pés. Cresce para o céu. Contrai o bumbum. Contrai o abdômen. Olha a frente. Sente uma energia que se forma entre as suas mãos. Puxa os dedos das mãos para o céu. Sente um fiozinho que puxa o topo da cabeça para o céu. Alongando a sua coluna, criando espaço na sua coluna. Gira as coxas para dentro, mantenha o bumbum contraído e também o abdômen. Essas forças contrárias vão te auxiliar na manutenção do seu equilíbrio. Uma próxima exalação, apoie os pés no chão. Relaxe os braços ao lado do quadril. Leve o queixo no peito, enrola o seu tronco para frente e para baixo. Como se fosse um avestruz. Solta a cabeça. Relaxa completamente. Se as suas mãos ainda não tocam os pés, não se preocupe, apenas deixe os braços relaxados na frente. Caso as suas mãos já toquem os pés e seja possível, experimente elevar a sola dos pés e passar as palmas das mãos por dentro da sola dos pés. Mantenha, se possível, o peso do corpo na ponta dos pés. Caso você esteja com as mãos por dentro das solas, flexione os cotovelos para as laterais. Aproxime o seu abdômen das suas coxas. Relaxe. E caso as mãos não toquem os pés ainda, apenas mantenha o tronco relaxado à frente. A gravidade está ao seu favor agora e aos poucos vai ficando cada vez mais fácil e confortável. Então, relaxe os braços. Leve flexão dos joelhos, queixo com o peito. Vem desenrolando a coluna, pescoço e cabeça. Sobe por último. Receba uma deliciosa energia que invade o seu corpo dos dedos dos pés ao alto da cabeça. Não tenha pressa. Aproveite todos os momentos da prática. Devagarzinho, após esse momento de acolhimento das suas sensações, abra os seus olhos. Vamos nos preparar para descer de volta para o tapete. Vamos fazer isso através da postura da deusa. Abra um pouco as pernas para as laterais, girando os dedos dos pés para fora. Ativa o seu Mula Bandha. O umbigo está lá nas suas costas. Devagarzinho, flexiona os joelhos. Desce o seu quadril. Se der, você vai descer o quadril até a linha dos joelhos. A ação mental, tá? É de levar os joelhos para trás. Abre o seu peito aqui. Traz as mãos unidas na frente do seu coração. Se for possível, quiser explorar um pouquinho mais a sua força, você vai levar os braços alongados do lado das suas orelhas. E fica aqui um pouquinho. Inspirando, expirando ar. Sentindo o fortalecimento de todo o seu corpo. No primeiro instante, a gente sente muito as pernas, né? Mas é um asana em que todo o corpo se fortalece. Sustenta. Se conecta com a sua deusa interior, com a sua força interna. Traz as mãos na altura dos ombros agora, os braços alongados. As mãos unidas na frente do coração. Brinca um pouquinho aqui comigo, ó. Inspirando, expirando ar. Descendo um pouquinho para baixo e para cima. Tente dar aquela queimadinha.
Tamo junto. Mais 3. Braços à frente. Se der, você sustenta um pouquinho mais. Coluna longa, joelhos para trás. Com presença, vem descendo até chegar bem pertinho do chão. Quando chegar aqui embaixo, pode fechar os seus pés 3 passinhos para dentro. Se os seus pés não tocam o chão, você já sabe, coloca uma almofada ou um travesseiro, tá? Ou até mesmo uma toalha enroladinha debaixo dos seus calcanhares. Aqui em Malasana, da Virlanda. Olha a frente. Maravilhosa postura para o seu sistema digestivo, facilitando aí a digestão e a eliminação dos resíduos do seu corpo. Se você quiser e puder, agora a gente sobe um pouquinho o quadril, passa os braços por trás e pela frente das pernas e olha lá para trás. Na variação de Malasana, que é a postura da Virlanda. Passe agora os braços à frente. Apoie os joelhos no chão. Solte o bumbum nos calcanhares e relaxe. Sem pressa, traga o queixo contra o peito. Desenrole a coluna. Passe suas pernas para frente. Vai para o começo do mat, no tapete. A gente vai preparar para deitar e fazer uma invertida sobre os ombros. Caso você sinta vontade de fazer outra invertida, né, do que eu vou indicar, você pode fazer isso, tá bom? Traga os seus joelhos pertinho do abdômen, as mãos ao lado dos pés. Se precisar, apoie as mãos ao lado do quadril. E aí, com a força do abdômen, vem descendo, controlando essa descida. Tudo chegou aí embaixo, abraça os joelhos, massageie as suas costas. Muito bom. Vamos alongar as pernas lá para a terra. Você já sabe que pode entrar numa invertida sobre os ombros, com os joelhos flexionados, as mãos ao lado do quadril, dando um suave impulso para que você consiga elevar aqui a sua lombar. Caso, se você for fazer esse impulso, faça isso de maneira consciente, tá bom? Com presença, mantendo o abdômen forte. Caso você sinta que o abdômen já está forte o suficiente, os flexores de quadril, né, também estão fortes, aí a gente começa com as pernas alongadas aqui para o chão. E vai se investigando, tá bom? Cada prática é uma prática. De repente, num dia você conseguiu fazer elevando as pernas, no outro dia foi necessário flexionar, e tá tudo bem. Devagar, então, encontre o seu caminho e vem subindo. Segura nas suas costas. A gente vai passar aqui por Sarvangasana, que é a postura da vela. Então, a princípio, né? Vai se alinhando aqui em Sarvangasana, que é a postura da vela. Vamos ficar aqui um pouquinho. Inspirando e expirando ar. Vai sentindo cada vez mais a sua coluna longa e encaixe sobre uma vértebra aí. Os dedinhos dos pés podem estar em pontinha de bailarina, pode estar para você. Mantém uma presença aí. Respira. Você pode se manter aqui em Sarvangasana, na postura da vela. Caso deseje, abra as pernas para as laterais, mantendo a coluna longa, tá? Então, tem variações onde leva os pés com as pernas abertas para trás da cabeça. Hoje, nós não estamos fazendo isso. Estamos mantendo a coluna alongada, as pernas bem abertas e a presença está aqui. Continuamos também nessa prática bastante essa ação, né?
de abertura de pernas. Como eu já comentei, ajuda nos processos de eliminação das toxinas do nosso corpo. Observa onde está fluindo a sua respiração neste momento. Cada postura vai te mostrar um caminho diferente, onde o ar, o oxigênio, junto com o prana, a energia vital, possam se distribuir e nutrir o seu corpo físico, mental e energético. Se estiver confortável, nós vamos permanecer aqui por mais 3 respirações, bem profundas e conscientes. Numa terceira, última expiração, fecha as pernas lá no alto, devagar. Vá levando as pernas para trás, como se fosse tocar o chão. Leve as mãos ao lado do quadril, então apoie as mãos no chão, ao lado do quadril, que ainda não está no chão, né? Visualiza que ele está lá e coloca as mãos lá para baixo. E aí, bem devagarzinho, vem descendo vértebra por vértebra. Controla o movimento dessa volta, para não fazer chicote na sua coluna. De repente, você para aqui, se você sentir que está tudo bem, vem descendo as pernas unidas até que elas toquem o chão, controlando a força com o abdômen. Chegou aí embaixo, relaxa. Recolhe de volta os joelhos no abdômen. Vamos compensar com caramujo e depois com a pinça, tá? Não pode segurar a sola dos pés com as 2 mãos. Ou segurando as panturrilhas. Queixo no peito. Se for difícil, vira de ladinho para você sentar. Faz um balancinho para frente e senta. Alongue as 2 pernas para frente. Puxe os dedos dos pés para você. Cresça. Inspire, eleve os braços. Cresce, 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 cresce. Solta o ar, vai lá para frente, lá para frente, lá para frente, lá para baixo. Põe as mãos onde for possível, relaxe. Paschimottanasana, que é a postura da pinça. Relaxa os braços, traga o queixo contra o peito, desenrole carinhosamente para a coluna. Sinta o pescoço e a cabeça subir sempre por último. Absorva as sensações agradáveis deste retorno. Muito bem. Então, agora, você pode escolher uma postura meditativa que seja confortável a você. Postura meditativa é aquela que deixa a sua coluna longa, tá? Então, você pode até, de repente, sentar encostada numa parede, numa cadeira. Conforme você for ganhando mais força, e resistência, a sua coluna se mantém longa com mais facilidade, sem o auxílio desses apoios. Se der, então, você senta. Pode ser numa postura com as pernas cruzadas. Aqui eu tô fazendo a meia postura do perfeito, né? Meia postura do perfeito, não. Postura do perfeito. Siddhasana. Então, o meu calcanhar esquerdo tá por cima do meu calcanhar direito.
mas pode ser aqui também um Sukhasana, que é a postura da felicidade. Se você tem facilidade, pode ser na meia lótus, onde o tornozelo, né, o calcanhar vem sobre a coxa contrária. Se tem facilidade, pode ser na lótus completa, com os dois calcanhares sobre as coxas contrárias, tá? Vou ficar aqui no conforto de Siddhasana hoje. Cresce sua coluna. Vamos fazer pranayama. Os pranayamas, né, toda essa parte mais sutil do yoga são técnicas avançadas. E a gente vai trabalhando, vai saindo do grosseiro, né, da parte do corpo para entrar nesse sutil. E a partir deste sutil, adentrar também em outros níveis de consciência. Respiração profunda. A minha sugestão hoje é que a gente realize Surya Bedana, que é a respiração solar. Uma respiração que traz mais energia, mais foco, mais atenção para o nosso dia. É um excelente pranayama para quando você está se sentindo cansado e ainda é necessário que você realize coisas, né? Um excelente pranayama para realizar no período da manhã. Um excelente pranayama para você realizar quando você está se sentindo meio triste, meio para baixo. E caso esteja tudo certo e você sinta que está tudo ao contrário, você pode fazer o pranayama inverso, Chandra Bedana. Então, Surya Bedana, a gente vai pegar o ar pela narina direita e soltar pela esquerda. Chandra Bedana, que é a respiração lunar, nós pegamos o ar pela narina esquerda e soltamos pela direita, tá? Então, Chandra Bedana ajuda a aquietar mais a mente, atua com mais ênfase aí no sistema nervoso, ajudando a reduzir a atividade mental. Todos os pranayamas vão trabalhar nisso, né? Mas o Chandra Bedana ainda mais. É excelente para te auxiliar se você tem insônia, se você está muito agitada, está ansiosa. Então, você pode realizar os pranayamas em qualquer hora do dia, depende do que você está sentindo, tá bom? Então, é importante que você se observe e tome a decisão correta. Hum. Caso você sinta que é ok fazer o Surya Vedana hoje, nós vamos fazer juntas agora. Nós podemos usar só o polegar para fazer a alternância das narinas, ou nós vamos flexionar os dois dedos do meio e vamos deixar os indicadores, o mindinho e o quarto último dedo alongado, junto com o polegar, para a gente fazer essa alternância, tá? A mão que estiver solta, você deixa voltada para o alto, relaxando sobre o seu joelho, um sinal que você está entregando tudo que não te serve mais, que você está pronta para receber todas as coisas boas que a vida te oferece. No primeiro momento, as duas mãos descansando sobre as suas pernas, uma pronta para fazer a alternância, a outra pronta para receber as boas energias. Feche os olhos, leve toda a atenção para a sua respiração. Respiração inicialmente no seu diafragma, ainda sem alternar as narinas. Inspire pelas narinas, pelas duas narinas, sentindo que o ventre se expande, o diafragma se expande. O abdômen vai ligeiramente para frente, se enchendo de ar. Ao soltar o ar pelas narinas, o diafragma vai se esvaziando e o umbigo vai indo lá para as suas costas. Quando você inspira, o diafragma cresce e se expande. O umbigo levemente para frente, sem fazer força. O ar entra naturalmente. Você apenas controla a entrada do ar. Ao soltar o ar, vai esvaziando o diafragma, sentindo o umbigo ir lá para as costas. A expiração cineativa. Você faz uma pequena força para soltar este ar, mandar o umbigo para as costas. Mais uma respiração, inspira. Expira.
Se você sentir que já dominou essa técnica, né? De sentir que quando pega o ar, o diafragma se expande, e quando solta o ar, o diafragma se retrai. Agora você vem comigo em Surya Vedana. Caso você sinta que deve fazer Chandra Vedana, você faz Chandra Vedana. Se for Surya Vedana, vamos lá. Vamos tapar a narina esquerda, pegar o ar pela narina direita. Diafragma expande, tape a narina direita e solte o ar pela esquerda. Diafragma retrai. Inspire pela direita, devagar. Tape a direita, expire pela esquerda. Inspire pela direita, expire pela esquerda. Inspire pela direita e solte o ar mais devagar pela esquerda. Vamos soltando o ar cada vez mais devagar do que pegamos. Sente o ar que entra pela narina direita. Sente o ar que sai lentamente pela narina esquerda. Sente a temperatura do ar que entra pela direita. Um ar mais fresco. Sinta a temperatura do ar que sai pela narina esquerda. Um ar mais morno. A textura desse ar, quando entra pela narina direita, a textura deste ar, quando sai pela narina esquerda. Continue no seu ritmo. Inspirando pela narina direita, expirando pela narina esquerda. Observe também que existe uma pausa natural entre a inspiração e a expiração. Permita que essas pausas aconteçam. Essa respiração profunda, lenta e consciente, é a chave para aquietar os seus pensamentos. Resgatar a sua essência, que é de saúde perfeita, serenidade, alegria.
e paz. Repita mais 2 ciclos completos. Finalize na segunda, última expiração pela narina esquerda. Ao finalizar, permita que a sua inspiração flua livremente por ambas as narinas. Apoie as mãos sobre os respectivos joelhos. Faça de Nana Mudra, esse gesto com as mãos, que dentro do contexto do yoga, além de um significado, também tem uma ação fisiológica, tanto no corpo material, tanto no corpo sutil. Jnana Mudra, os polegares em cima dos indicadores, os outros dedos alongados para frente. Este mudra ajuda a equilibrar os hemisférios cerebrais, esquerdo, direito, a razão, a emoção. O nosso indicador simboliza o nosso ego e o polegar simboliza o nosso eu superior, a sabedoria latente que existe dentro de nós. Polegar sobre o indicador simboliza que o ego se rendeu à sabedoria superior. Observe agora os pensamentos que passam em sua tela mental. Sem se envolver com eles. Apenas se observe. Deixem que os pensamentos que surgirem passem como nuvens no céu. Sem perder contato com esse silêncio que habita dentro de você. Agora, descruze as suas pernas. Então, se deite da forma que for mais confortável. Quem sabe em Shavasana, o abdômen voltado para o alto, abrindo as pernas e os braços, como uma estrela de 5 pontas. Faça todos os ajustes que forem necessários. E se permita agora se entregar a uma grande onda de profundo relaxamento que vai invadir todo o seu corpo. Vai relaxando os dedos dos pés. Relaxe a planta dos pés. Relaxe as panturrilhas, os joelhos, as coxas. Sinta esse relaxamento gostoso passando pelo seu quadril. Vai relaxando a sua lombar.
Relaxe as costas e o ventre. Relaxe o torácice. Relaxe os dedos das mãos, dos punhos, cotovelos e os ombros. Relaxe seu pescoço na frente, atrás e dos lados. Deixe que a língua fique solta dentro da sua boca. Relaxe os dentes e lábios. Relaxe as bochechas e o nariz. Relaxe as orelhas. Relaxe os cílios, as pálpebras, as sobrancelhas. Relaxe a testa, o couro cabeludo e todos os fios de seus cabelos. Sinta e visualize todas as suas células sorrindo e agradecendo pela atenção que você deu ao seu corpo, o seu templo, a sua casa. Relaxe completamente. Devagar, comece a trazer a atenção ao lugar em que você está, ainda com os olhos fechados. Escute o som do ambiente, sinta o aroma, perceba a temperatura. Devagar, vá abrindo e fechando os dedos dos seus pés e das suas mãos. Vá se espreguiçando e bocejando, bem gostoso, como se estivesse acabando de acordar depois de uma noite profunda, renovadora. Sinta-se forte, relaxada, feliz, em paz.
Devagar, se vire de lado e carinhosamente, com a ajuda das suas mãos, volte para se sentar. Sente-se como for confortável, para que possamos finalizar essa prática juntas. Em uma próxima inspiração, subimos os braços e unimos as mãos no topo da cabeça. Nessa ação, nos conectamos com todas as coisas boas que o dia oferece a todas nós. Trazemos as boas vibrações, as boas coisas na nossa mente e ao nosso coração, as mãos descem unidas na frente do coração. Finalizamos entoando uma vez o mantra Om e 3 vezes o mantra Shanti. A intenção de reverberar a paz, no passado, no presente e no futuro. E tudo que existiu, existe e existirá. Inspira profundo. Shanti, Shanti, Shanti. Finalizo com a sabedoria de um sutra budista, em que nos ensina assim: aonde quer que você viva, este é o seu templo, se assim o tratar como tal. Assim seja, assim já é. Namastê. Te agradeço pela sua presença, pela sua entrega nesta prática. Eu te espero na próxima. Um grande beijo. Até lá.